vou me ater mais ao presídio aqui de Bubu, que ele fica sobre a minha inspeção, né? Além de eu ter competência também jurisdicional sobre as mulheres que ali cumprem pena em regime semiaberto, eu também tenho a função de inspecioná-lo uma vez por mês, às vezes vou mais de uma vez, e ali a gente leva projetos, os projetos são abraçados, a própria direção tem seus projetos, a gente acaba conhecendo, né, a luta ali de muitas mulheres, a história de muitas mulheres, a gente chama muitas mulheres ali pelos nomes, com o projeto da corrida, que nasceu em 2020, a nossa primeira turma de corrida do Correndo para Vencer foi só de mulheres. E a gente, nos nossos treinos, nós subíamos Morro do Moreno, comemorava os aniversários, a Manu estava com a gente, quantos bolos, né? Nós compramos e comemoramos os aniversários. Então, aquelas histórias ali, Manu, aquelas meninas todas ali, nós acompanhamos até hoje. Né? A gente tem grupo de WhatsApp, eu faço parte do grupo, sei cada história ali, uma é mamãe, né? A Lohane, aquela que tinha um cabelinho enroladinho, é mamãe, chegou uma condenação tardia para ela, ela teve que voltar. Aí esses dias inspecionando, eu entrei e falei, Lohane, o que você está fazendo aqui? Ela, tô com um neném aqui dentro. Eu falei, não, 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 não. Aí no outro dia a gente já concedeu a tornozeleira para ela, ela foi embora. Né? E assim vai, são muitas, muitas histórias ali que nós acompanhamos, e hoje sabemos que nenhuma dessas meninas que passaram pelo projeto se perdeu, nenhuma delas, né, voltou para o cárcere, com exceção da Lohane, que era condenação antiga, de crime antigo, e é um pedacinho assim, né, no universo de 23 mil presos, os projetos que a gente faz, mas se a gente alcançar uma vida, 2 vidas, a gente está satisfeito. Então, eu vou colocar aqui, vocês estão bonzinhos comigo, né? Vocês não colocaram eu já ganhei uns 3, 4 minutos aqui. Eu não sei se eu vou conseguir enxergar, porque eu estou com uma lente só e a outra não. Eu vou fazer uma experiência aqui. Vocês me ouvem? Que eu falo bem alto. Quebrei minha promessa, né? Que eu ia falar sentada. O encarceramento de mulheres e a relação com a violência. E é sobre isso que a gente está falando, violência de gênero. Por que essas mulheres foram parar num presídio? Né? Hoje nós temos 23 mil presos. E, Daiane, você sabe quantas mulheres no total nós temos encarceradas? Então, a gente tem aí 20 vezes mais homens presos do que mulheres. A população encarcerada de mulheres é jovem. A maioria delas tem uma idade entre 18 e 29 anos. Essas mulheres, 62% delas estão relacionados ao tráfico de drogas, ou seja, 3 a cada 5 mulheres. A violência doméstica, ela tem um papel fundamental, doutora, na entrada dessas mulheres para o crime. Começa lá, doutora Almerinda, um abraço para a senhora é uma linda, uma fofa, esqueci de cumprimentá-la pessoalmente, a senhora é uma inspiração para a gente. Né? Eu tenho 24 anos de magistratura, conheço a senhora de longa data pelo nome. Então, assim, as mulheres ali começam, eu vou trazer um depoimento aqui, já até vou dar spoiler, no final, de como a violência doméstica, como os relacionamentos tóxicos, não só de marido e mulher, mas de pais e filhos, vem a causar lá na frente o ingresso dessas mulheres no cárcere.
E aí a gente vem relações de poder, né, que historicamente se mostram como desiguais entre homens e mulheres, a mulher sempre como um ser inferior. Sabemos que o tráfico empodera, o tráfico traz um empoderamento e, às vezes, muitas mulheres ali, elas vão se abrigar, né, no tráfico. Muitas, por exemplo, uma coisa aqui que fala aqui do vínculo afetivo. Mulheres não são visitadas na cadeia. Não existe visita íntima. É raro. Só aquela que casou, é que tinha que a gente fez o casamento coletivo, só ela que tinha visita íntima. A cela de visita íntima era usada para outras coisas. Elas não têm visita íntima. Por quê? Porque a maioria dos homens, né, os maridos, ou estão presos ou abandonam. E visita social, elas têm? Tem, mas reduzido, porque a mãe delas estão ocupadas em cuidar dos filhos, em cuidar das crianças. Então, essas mulheres, elas são abandonadas no cárcere. Um dado curioso é que 80% das mulheres encarceradas, ali, elas ficam, né, homossexuais. Temporariamente. É uma forma de buscar carinho, afeto, companheirismo. A maioria sai e volta para os companheiros, né? E volta à vida como heterossexual, como cis, mas é uma forma de se buscar um amparo ali dentro, né? Aqui a gente fala sobre as hipóteses da mulher encarcerada estar onde está. Vem do relacionamento afetivo, porque os homens, às vezes, são traficantes, quando são presos, exigem que as mulheres continuem no negócio. E a mulher de presa, ela não pode abandonar o marido encarcerado, ela tem que visitar. Né, elas são punidas se assim não fizerem. E elas têm que entrar, às vezes, com droga nos estabelecimentos prisionais. Muitas ali estão presas por terem levado drogas para seus companheiros durante a visita íntima, a visita social. Aí vem as questões econômicas. A nossa população prisional é de baixa escolaridade, são pessoas simples, pessoas pobres, a maioria mulheres pretas, e vem a busca pelo poder e status, que é aquilo, o tráfico empodera, o tráfico dá aquilo que a mulher não teve por parte do marido, por parte dos pais, ela sente aquilo ali no tráfico. Vem o encantamento, vem a ilusão, elas se deslumbram com as possibilidades, né, que o tráfico pode oferecer, e a maioria ali é muito consciente, todas elas são conscientes do que levaram, do que elas estão fazendo ali, ninguém se faz de vítima, né? Todas têm uma história de vida, que elas, quando você empresta o seu ouvido, elas contam, e nos emocionam, mas elas não se fazem de vítima por estar ali. Elas são conscientes do erro e têm vontade de mudar. Nós temos, para quem não conhece a unidade prisional nossa, feminina de Bubu, ela é referência nacional. Nós temos, nosso estado é de se orgulhar, o sistema prisional, embora ele está com ele está superlotado, a gente tem superlotação, sim, mas é muito diferente. Doutora Karina deve conhecer outros estados, eu já rodei vários estados. Quando eu chego em São Paulo, em Santa Catarina, eu olho e falo assim, nossa, a gente é muito melhor ainda que estados avançados. Então, o nosso estado é muito avançado e o nosso feminino, ele é referência nacional. Esse projeto do alojamento materno-infantil ganhou prêmio, né? O projeto da Grace, hoje diretora adjunta da Polícia Penal, foi tema do mestrado dela também na UVP.
E depois teve essas fotos que saiu em vários jornais, teve exposição, né, das crianças. Essas crianças nasceram no cárcere, né, todas essas aqui. E todas elas é feito um trabalho com a Vara da Infância e Juventude de Cariacica, é feita audiência concentrada, é colocado com os parentes, com os avós, com tios de preferência. Aí esse projeto da gestação para a vida. Depois do maternar, veio o Maternar e Brincar, que foi um espaço ali que se reformou e colocou brinquedos para crianças que vão fazer a visita às mães. No dia da visita, elas podem brincar, as mães podem brincar junto. Então, é uma forma de aproximar, né, mães e filhos. A gente sabe que a ressocialização ela começa pela família. As celas, né? Hoje, no feminino, nós não temos superlotação. Em Bubu, nós temos abaixo a capacidade, a lotação é abaixo da capacidade, as celas são limpas, todos os kits são inteiros, né, íntegros. Esse é um projeto da Mesa, Lugar de Recomeço. É uma voluntária que tem feito um trabalho incrível lá. Ela vem ensinando como se coloca a mesa, para que possa sair dali, né, e possa trabalhar nesse ramo. Então, ela ensina os garfos para se comer, as etiquetas, e ali todo projeto tem um fundo, né? Além de você preparar as internas para sair ou para ter uma profissão, se empresta ouvido. É o que elas mais precisam. É de uma oitiva carinhosa, atenciosa. Esse é o projeto do salão, é um projeto novo, Salão de Beleza Sucena. A mulherada gosta muito de se maquiar, de se produzir, né? Esse é o projeto Ateliê Mãos Livres, que tem quase todas as unidades têm esses bonequinhos de crochê, né? E elas também estão fazendo o artesanato em Bubu, no presídio feminino, demorou a entrar. A gente tinha muitos cursos profissionalizantes, tinha escola e não tinha muito espaço, né? Mas se viu uma necessidade, pessoas mais idosas, né, que gostam desse trabalho. Temos o coral que se apresenta, né, em diversas solenidades aqui do estado. Aí eu vou contar para vocês que a Késia... Cadê a Késia? Deixa eu ver na outra foto. Não, voltar aqui. Volta sim? Volta aqui. Eu vou achar a Késia, porque a Késia não é do coral, é minha. E aí ficam colocando ela no coral, mas quem descobriu a Késia fui eu. Ela está lá no coral porque eu descobri. E ela me chama de mãe, eu falo, não sou mãe de cascudo para tratar de barrigudo, para. E aí vem um projeto da rádio, que ainda não está inaugurado, mas quando inaugurar vai ser muito legal. Os meninos já estão assim mandando super bem ali, né? Estão trabalhando, estão remindo pena, estão alegres de participar. Esse projeto aqui, Livres para Sonhar, é da Simone, né? Doutora Maria Tereza conhece, né? A Simone, lá do Sebrae, que trabalha com... Ela fez uma dinâmica com essas meninas, preparando para o empreendedorismo, para quem quiser ser empreendedor quando sair, mas tem gente que tem perfil de empregado, então para preparar também para o mercado de trabalho. E foi maravilhoso, ela concluiu, né? É um trabalho muito interessante. Ela se inspirou para escrever esse projeto Livres para Sonhar, conhecendo uma egressa em um estacionamento. Uma egressa passou por ela, carregando um cachorrinho, chorando. Ela abordou, perguntou o que estava acontecendo, uma pessoa muito generosa. Ela falou, não tem ninguém, eu só tenho ele. Aí depois contou toda a vida e ela sentiu a necessidade de fazer algo voltado, né, para esse público. Aí, depois de muita dificuldade para a gente conseguir implementar, conseguimos, e ela formou essa turma, e esperamos que ano que vem ela forme outras turmas. O projeto de remissão por leitura, né, que
as internas, todo mundo aqui já é do meio jurídico, né? Conhece projeto de remissão por leitura. Hoje a gente está sem faculdade lá. Tá? A faculdade que quiser se voluntariar para a gente fazer, a gente tem a FAESA, a gente tem o VV, a gente tem Salesianos, mas já a gente vai rodando, né? Eles estão em outras faculdades. Estamos sem faculdade lá no feminino. E o AA, que visita lá, faz reuniões semanais, né? Eu até atendi os responsáveis ontem para bater um papo, para levar ainda para a PSC, para levar para a Casco VV, que é onde não tem, e faz esse trabalho importantíssimo. Né? Nós temos meninas ali que são muito dependentes e querem ajuda. Lembra, Manu, da Jaciara? Né? Ela era uma menina da corrida. Ela falava assim, doutora, eu limpo a ala, né, do semiaberto, e eu limpo cantando para eu esquecer do crack, porque ele fica na minha cabeça. Então, assim, uma pessoa com o risco de sair e voltar, né? A gente tem, eu vou passar um depoimento aqui, a gente tem a Verônica, que é uma pessoa extremamente dependente, ela tem consciência, ela quer sair, ela não tem apoio familiar, né? E ela está sempre saindo e voltando por furtos pequenos. Temos a escola regular, as formaturas, temos o Qualificar ES, que é muito presente dentro da unidade, os cursos de qualificação. A Pimpolho, que hoje nem tem fábrica mais ali na Glória, fechou, que ela tem uma fábrica grande no P3 e outra grande no feminino. Temos a cozinha, que ali também as internas que trabalham na cozinha, que faz alimentação para o presídio, elas são remuneradas também. A manutenção predial, também é o manutenção da vida, né, Daiane? Que também trabalham consertando e são remunerados. Manutenção das jardinagens, trabalham na capina, ali do lado de fora. Tem uma horta lá dentro, que não, aquela horta ali não vinga, não. A horta dos meninos vingam, a delas não vingam, não. Mas tem. Almoxerifado, tudo organizado. Tem frentes de trabalho, né? Muitas frentes de trabalho, biblioteca. E aí, você consegue botar o som para mim? Vou voltar, tá? Essa daqui é uma moça que não quer trabalhar do lado de fora, não quer trabalhar na rua, a família dela não é daqui da Grande Vitória, ela faz a alimentação dos servidores, ela é remunerada, ela faz a alimentação dos servidores, e ela tem uma história de vida muito interessante. Eu trouxe, é uma mulher branca e uma mulher que não é dependente. Bom, eu me encontro aqui presa há 6 anos e 2 meses. Quando tinha 7 anos de idade, minha mãe me abandonou na casa dos outros. Eu e minha irmã, ela na época tinha 3 anos de idade. Vivemos como escravas, né, prisioneiras nessa casa durante 9 anos e meio, onde eu podia comer só aquilo que era determinado por eles, né, quando eu podia comer. Trabalhava de madrugada até tarde da noite, até que um dia eu resolvi fugir de lá, porque a minha irmã, ela almejava reencontrar minha mãe. Enfim, quando finalmente eu fugi, eu encontrei um pesadelo maior. Tive que enfrentar o meu padrasto. Sofri muito na mão dele durante quase 2 anos. Aí eu saí de lá e tive um momentozinho de paz, mas com isso depois eu tive um relacionamento, me envolvi com outra pessoa, com uma pessoa que eu tive um relacionamento onde eu comecei uma vida, né? E aí eu vivi assim uma verdadeira prisão, onde eu não podia sentar de qualquer jeito, eu não podia falar, eu não podia conversar com as pessoas. Ele determinava tudo o que eu podia fazer, onde eu vivia uma prisão. Todo mundo achava que a vida dela é maravilhosa. Não. Eu senti que eu perdi as pernas, os braços.
eu me encontrei no fundo do poço, eu não sabia mais por onde correr e eu sofri ameaças constantes, até que eu não sabia mais o que fazer. Foi onde o tráfico me abraçou, onde eu me senti amparada, onde eu achei que finalmente eu estava segura. Resumindo, eu troquei uma droga pela outra. Eu nunca usei droga, eu traficava porque eu me encontrei numa situação que eu estava cheia de dívidas, lógico que não justifica, mas ali eu me senti segura e hoje, né, eu estou aqui. A única diferença é que aqui na prisão eu tenho um livramento condicional, eu tenho um aberto, e nesse relacionamento eu não sabia até onde durar. Complementar rapidinho, não? Eu vou falar para mim 16 minutos, eu vi. Lucida, ela virou para ele e falou, eu quero me separar de você. Eu quero me separar de você. E ele falou, não, você não vai separar de mim. Eu te mato. Ela falou, mas é melhor eu morrer. Eu prefiro morrer do que ficar com você. E aí ele viu que não ia adiantar, levou ela para o alto de um prédio e falou assim, tá vendo aqui? Se você separar, eu jogo os 2 filhos daqui. Ela falou, mas você também vai sofrer. Você também é pai como eu sou mãe. Né? Você gosta dos seus filhos. E você vai presa. Ele falou, não, eu vou me matar depois. Eu só quero ferrar a sua vida. E aí ela não se separou. Quando ela entrou para o tráfico garantiu para ela, não, você pode separar. E aí ela, com o tempo, falou com ele, olha, eu vou me separar. Não, você não vai. Eu não estou sozinha mais. Minha situação hoje é essa e essa e essa. Quantos dias eu tenho para sair de casa? Rapidinho saiu. Hoje ela conversa com ele, ela é amiga da mulher dele atual. Quando ela foi presa, ele veio de Sergipe para a cidade dela para dar um suporte para os meninos, né? Então tudo se ajeitou, né? E ela fala, ela brinca, gente, eu me sinto aqui tão acolhida na prisão que eu tenho medo de sair, né? E aí a gente tem, não está indo. Agora, olá, e Verônica, que é uma mulher preta com dependência, as diferenças. Eu venho, através desse vídeo, relatar o motivo pelo qual cheguei aqui, dependência química e pequenos furtos. Mas eu entendo também que os senhores devem estar achando um pouco estranho, mas eu quero agradecer a senhora Patrícia, já de primeira mão, a nossa juíza que tem se esforçado, uma juíza com diferencial, buscando projetos para as pessoas que se encontram na massa carcerária. Eu também quero estar falando em nome da gestão aqui do presídio, né, de administração. Eu quero, uma pessoa que está de frente comigo aqui, a senhora Brígida, que é um exemplo para todos aqueles que querem mudança. E o meu maior objetivo hoje é minha mudança. E eu estou falando em nome também, quero falar em nome do grupo Livres para Sonhar, que é tudo que uma pessoa como eu, dependente de química, sem estrutura alguma, quando chega na rua, eu tenho várias passagens por furto simples, por não ter oportunidade, mas depois que eu conheci o grupo Livres para Sonhar, eu quero mandar um abraço para a Beto, para a Simone, e agradecer a Deus por ter colocado essas mulheres em nossas vidas. Nós tivemos uns encontros aqui e já está tudo combinado. Eu estou aguardando só o momento de sair deste lugar, para me recomeçar a minha vida. E eu quero que vocês me dêem um voto de confiança, porque eu necessito viver. Eu até hoje só sobrevivi. Eu preciso viver, eu vim para esse estado, eu não tinha família aqui, então eu tive depressão devido a vários problemas graves e caí na droga. E o submundo da droga, a gente fica invisível. Não aparece as pessoas que aparecem lá é para alimentar, vestir e depois elas vão embora. E o que o usuário, o dependente químico precisa, vai muito além do que um vestimento, uma alimentação ou um chapão fechado.
porque eu não me considero uma criminosa, eu me considero uma doente, mas eu já tenho feito meu tratamento através dos livros. Augusto Cury é o meu psiquiatra, o meu psicólogo e o meu psicanalista. Ele me ensinou muitas coisas e eu aprendi, eu não sabia nem o que era psicológico. E hoje eu consigo me controlar. Eu já fui muito descontrolada emocionalmente. Hoje eu me sinto 99%, um dia de cada vez, só por hoje. Eu prefiro ficar limpa. Só por hoje eu quero a oportunidade de poder mostrar que eu quero cuidar da minha família. Só por hoje eu quero agradecer a todos vocês que estão aí, que são autoridades, que olhem para nós com um olhar diferenciado, que se junte à doutora Patrícia, que está fazendo um papel maravilhoso. Eu ainda não tinha visto uma juíza com tanta humildade, com tanta sinceridade, com tanta garra, como a doutora Patrícia Faroni. E as demais aqui do presídio, que também têm aberto as portas para que o grupo pudesse adentrar. Eu fiz um grupo com a menina formanda aqui de psicologia e o nosso grupo foi muito além do que nós imaginávamos. Então, eu me conheço, eu sei quem sou, sei da minha capacidade, sei até onde eu posso ir e sei aonde a minha capacidade vai me levar. Mas depende de vocês, até onde vocês me derem oportunidade, é onde eu vou chegar. E assim eu venho agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra grandiosa, eu não esperava, mas eu ainda sei que eu ainda vou falar muito. E ela fala muito. É isso, e eu quero só mostrar que vocês não irão se arrepender das oportunidades dadas a pessoas como eu, que sofremos muito, mas que hoje nós buscamos. Eu vou encerrar minha fala, eu sei que já acabou, colocando agora um vídeo que é bem mais rápido, de uma egressa, né, que aí a gente vai ver como os projetos, acho que você lembra da Tiziana, né? Eu falo que é minha bebê, e como que uma oitiva afetiva para essas mulheres mudam a vida delas. Como que se você levar atenção, elas começam a se sentir gente. Elas não se sentem gente. Elas se sentem inferiores. E quando você trata elas de igual para igual, porque sim, nós somos iguais a elas, cada um com as suas falhas, elas com falhas que foram denominadas crimes, eu com as minhas falhas, os meus defeitos, que não são denominados crimes, mas são defeitos. Então, nós somos iguais. Tiziana deu certo, assim como várias que eu poderia colocar aqui. Resolvi colocar ela, porque ela tem uma preciosidade ali do lado dela. Coloca pra gente. Depois que o padrasto morreu, né? Faleceu. Pra mim foi uma grande perda isso. E aí eu comecei a afundar minha mágoa, minha tristeza, tudo nas drogas. Comecei a usar droga, comecei a andar com gente errada, andar em lugares errados, né? Até que comecei a traficar, comecei a vender droga e fui preso, né? Ele vai voltar, aí vai. Enfim, essa é a Tiziana, se não der certo, né? A gente pula, que a gente está com o horário contado. Essa é a Tiziana. Ela não tinha necessidade de traficar, ela mesma fala isso. Ela começou a traficar, não por necessidade material, mas por uma necessidade sentimental, né? O padrasto dela morreu, ela se sentiu abandonada, mas ela saiu do cárcere com a mentalidade de nunca mais voltar. Ela é nova, nunca mais voltou. Hoje, como ela vai falar no final, ela fala no final assim, minha família está completa. Hoje ela tem uma nenenzinha, né? Trabalha dignamente, não desgruda da gente, a gente acompanha ali, e é isso que a gente tenta fazer, mudar vidas, acolher, né? Entender, tem a punição, todos os atos nossos têm consequência na vida, né? Mas acolher e tentar fazer algo diferente, né? Que o Estado não foi capaz de fazer antes, a gente tenta fazer depois, para que elas não voltem. Obrigada a todos.
eu vou iniciar a minha fala dizendo que o meu primeiro contato com o sistema penitenciário foi quando eu recebi um convite para ser assessora jurídica no Presídio Semiaberto Masculino de Colatina. O Presídio Semiaberto Masculino de Colatina, quando eu nasci, no dia do meu parto, o meu pai estava de plantão nesse presídio. Meu pai era policial militar. Hoje ele descansa ao lado do Senhor há 6 meses. Tenho certeza que ele está muito orgulhoso de mim. Tá joia, desculpa. Pode ser? Pois bem, o meu primeiro contato com o sistema penitenciário foi através de um convite para ser assessora jurídica em 2013. Foi a partir deste momento que eu comecei a entender como funciona o sistema penitenciário. Saídas temporárias, alvarás de soltura, progressão de regime, ressocialização, projetos. E logo depois, em 2014, eu passei na prova da Sejus, eu assumi como policial penal e foi um grande impacto para minha família, principalmente para o meu pai. O meu pai foi um policial militar formado na turma de 1983. Quando meu pai trabalhava no regime semiaberto de Colatina, existiam homens, existiam mulheres. Dentro da unidade prisional entrava alimentação, entrava bebida, tinha um orelhão dentro da unidade prisional. E assim, me dói muito falar dessa parte, alguns detalhes que ele me contava. Dentro das privadas, muitas vezes as privadas eram entupidas por fetos. É muito impactante. Atualmente, graças a Deus, nosso sistema evoluiu muito. E foi bem difícil trabalhar a cabeça do meu pai para servir no sistema penitenciário. Filha, você tem certeza disso? E eu respondia, pai, o sangue que corre na sua veia da segurança pública corre na minha também. Eu tenho muito orgulho. O sistema penitenciário evoluiu muito. Então, para transformar a visão da minha família, eu comecei a levar o sistema penitenciário para dentro da minha casa. Eu mostrei para o meu pai os projetos que eram feitos, os batismos de várias religiões, os presos que cursavam, que eram formados em cursos técnicos, cursos superiores, muitos projetos especiais. Eu mostrei para ele que o sistema mudou, que ele não precisava ficar mais inseguro com a minha atuação e que ali eu era feliz servindo. Eu via resultado do meu trabalho. E foi a partir de então que eu comecei a me capacitar, a me dedicar. Hoje eu tenho exatos 10 anos de atuação, tenho muito orgulho de fazer parte do sistema. E o sistema penitenciário é um pouco diferente das outras instituições, porque a maioria da população, elas têm conhecimento como funciona a saúde, a educação, mas o sistema penitenciário é uma realidade intramuros. Então, eu trouxe hoje alguns dados importantes para demonstrar para vocês a nossa realidade. A Secretaria de Estado da Justiça, ela foi criada em 1991. Antes deste ano, nós tivemos outras denominações, mas a Sejus em si foi criada em 1991. A nossa missão é aplicar a Lei de Execução Penal de forma humanizada. E a nossa maior visão é ser referência nacional na adoção de políticas públicas de reintegração social. Nós somos um sistema penitenciário centenário. A primeira penitenciária do Espírito Santo surgiu no bairro da Glória, em Vila Velha. Era uma hospedaria Pedra d'Água. Na hospedaria Pedra d'Água ficavam alojados imigrantes que chegavam no estado. E depois disso ela foi transformada no IRS. Penitenciária, primeiramente penitenciária Pedra d'Água, depois denominada IRS.
onde ficavam homens e mulheres presas. O nosso sistema evoluiu. Hoje nós temos 37 unidades prisionais e a última unidade prisional inaugurada foi em julho de 2023. É o PEVV6, Penitenciário Estadual de Vila Velha 6, que se encontra no complexo de Xuri. Lá nós temos 800 vagas para presos do público masculino, regime fechado e semiaberto. Essa é a estrutura organizacional da secretaria que eu trouxe, só apenas para mencionar que nós temos 37 unidades prisionais no Espírito Santo. E dentre essas 37 unidades prisionais, 5 unidades nós temos com público feminino. A unidade prisional de Cariacica, PSME 2, que é em Viana, CPF Colcolatina, PRSM São Mateus, CPFCI em Cachoeiro de Itapemirim. A Penitenciária de Segurança Média 2, ela acolhe o público LGBTQI APN+. Ela foi inaugurada em 2003, só que apenas em 2008 foi publicada a Resolução 348. Em 2020 foi publicada a Resolução 348, porque o Poder Judiciário, o Estado do Espírito Santo, viu a necessidade de separar esse público que estavam espalhados nas demais cadeias. Eles sofriam violências psicológicas, violências físicas, violência sexual. Daí a necessidade de criação de uma unidade prisional destinada apenas para este público. No PSME 2, nós temos vários projetos interessantes. Temos uma foto ali do Salão Divas, onde as presas são capacitadas, cuidam de si. Nós temos o projeto Arco-Íris, Amigurumi, que são artesanatos doados para instituições. A próxima unidade é o CPFCI, Cachoeiro de Itapemirim, inaugurado em 2008. Nós temos um alojamento materno, que as presas ficam com as crianças até 1 ano de idade. Nós temos o trabalho interno das presas na cozinha, produzindo a alimentação da unidade prisional, com remuneração, com remissão de pena. Nós temos a unidade CPFC, que foi o que a doutora Patrícia falou. CPFC é uma unidade que tem projetos muito interessantes. O Maternar é um projeto com recursos do Inoves, um prêmio que ganhamos do Estado. Temos uma área para crianças durante a visita social. CPF Colcolatina. Colatina, inclusive, eu quero muito agradecer a diretora, Daiane, de Colatina, minha xará, as internas de lá que produziram as lembranças que nós trouxemos. Gostaria de agradecer esse apoio dela. A CPFC é uma unidade que acabou de inaugurar um salão no valor de R$20 mil, que foi um prêmio Humaniza. O prêmio do Humaniza eles ganharam de dentro da Secretaria de Estado da Justiça e conseguiram construir esse salão dentro da unidade prisional. Nós temos fábrica, nós temos linhas, várias frentes de trabalho, vários projetos interessantes. E, por fim, São Mateus, que é um presídio misto, homens, mas são separados em alas das mulheres, com vários projetos bacanas também, como a fábrica de sacola de papel, dentre outros projetos. A Secretaria de Estado da Justiça, ela pontua bem a questão da assistência, o tipo de assistência prestado para os internos e para as internas, né? Então, conforme o artigo 10 da Lei de Execução Penal, nós temos assistência jurídica, nós temos assistência religiosa, nós temos assistência à saúde, nós temos berçários, nós temos escola, nós temos biblioteca. A Secretaria, ela atua bem nesse sentido em relação aos tipos de assistência. E neste gráfico, eu trago hoje a evolução da população carcerária feminina nos últimos 20 anos. Vocês podem observar, nós começamos ali em 2003, haviam 304 mulheres presas. No final de 2023, haviam 968 mulheres presas. E o que nós podemos notar
A taxa de mulheres presas começou a subir a partir do momento que foi criada a lei de drogas. Isso nos faz pensar, né? Muitas mulheres presas em relação ao tráfico, associação para o tráfico. E a estabilização do aumento dessas prisões vem com a implementação da audiência de custódia no Espírito Santo, em 2015. Comparando com o público feminino, que em 2003 era de 3.600 presos, no final de 2023, 22.376, é uma diferença considerável, né? Principalmente como eu mencionei, na fase da promulgação da lei de drogas. O perfil da população carcerária feminina hoje no Espírito Santo, de acordo com os dados levantados do Plano Estadual de Atenção às Mulheres, as mulheres privadas de liberdade regressa, hoje o sistema penitenciário conta com 57% de mulheres encarceradas com até 34 anos de idade. 72% do nosso sistema penitenciário, das mulheres presas, são negras, 90% são cisgêneros e 58% do sistema penitenciário as mulheres estão presas por tráfico de drogas e associação ao tráfico. As mulheres condenadas hoje representam 59% no nosso estado e no regime fechado 63%. Ensino fundamental incompleto são 38%. A Secretaria de Estado da Justiça hoje conta com um apoio às mulheres que terminam de cumprir a sua pena e vão para a liberdade. Hoje nós temos 4 pontos de apoio: Escritório Social de Vitória, de Piúma, a Central de Atenção ao Egresso e Família, tanto de Cachoeiro de Itapemirim quanto de São Mateus. Nós fizemos um levantamento de junho de 2023 a julho de 2024. Foram 958 alvarás de soltura de mulheres encarceradas. E dessa quantia, os atendimentos às egressas foram 1.203. Ou seja, de suma importância esses pontos de atenção às mulheres egressas. Um dado relevante é que das mulheres egressas com ensino médio completo, nós temos 31%. E o mais importante destacar que mulheres egressas sem ocupação representam 58%. É um dado a se refletir pelo Poder Judiciário, pela sociedade, pela Sejus. A assistência jurídica dessas mulheres egressas, a Secretaria ela segue o padrão da Lei de Execução Penal. Existem núcleos especializados da Defensoria Pública que acompanham o processo dessas apenadas. O Plano Estadual de Políticas para Mulheres do Espírito Santo foi bem interessante quando eu comecei a estudar esse plano, e eu notei que nós temos uma membra da BMCJ que faz parte desse plano, Nara Borgo. Fiquei muito orgulhosa quando vi o nome dela lá. E no Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Estado da Justiça ela tem 5 eixos. E para cumprir esses 5 eixos, nós desenvolvemos o Plano Estadual de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas ao Sistema Prisional. Esse nosso plano ele tem amparo do Senapem, ele é vinculado ao Ministério da Justiça e ele segue os dispositivos da Política Nacional de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas. A Secretaria criou um comitê para operacionalizar essas diretrizes do Plano Estadual das Mulheres. Esse comitê ele é formado por representantes do setor da Secretaria de Estado da Justiça e por todas as diretoras das 5 unidades de penitenciárias femininas do Estado do Espírito Santo. São levantados dados, são feitos estudos. A maior parte da minha pesquisa foi com dados levantados por este comitê.
Então, assim, é através desses estudos, dos levantamentos de dados, que nós conseguimos identificar quais são os pontos sensíveis da Secretaria de Estado da Justiça, quais são os pontos mais sensíveis das mulheres egressas, e é aí que nós conseguimos atuar. Os dados levantados pelo comitê, eles são encaminhados de 6 em 6 meses para a CEDIMES, Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres do Espírito Santo, para a Câmara Técnica do Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra Mulheres. Eu também fiquei muito orgulhosa que durante as minhas pesquisas eu descobri que a presidente da BMCJ, doutora Maria Tereza, faz parte. Nós temos algumas normas e procedimentos na Secretaria de Estado da Justiça voltados para as mulheres encarceradas. Então, assim, o principal é o comitê que foi criado para levantar esses dados e colocar em prática, né, as diretrizes do plano estadual. Nós temos a portaria em parceria com a SEDU, referente à educação de jovens e adultos do EJA. Nós temos a portaria com a SECTI sobre a educação profissional, e nós temos a portaria que criou o PSME 2 com o público LGBT, QI, PNA+. Além disso, é interessante citar que, em relação às mulheres encarceradas, alguns detalhes são bem interessantes. As roupas íntimas, por exemplo, das mulheres encarceradas, elas não são lavadas junto com os outros uniformes. As mulheres encarceradas, elas têm um momento dentro do banho que elas levam as suas roupas íntimas e higienizam lá. A questão de absorventes também, o Estado disponibiliza 16 absorventes por mês para as mulheres encarceradas, e se houver necessidade, nós disponibilizamos mais. A revista e transporte de mulheres grávidas, lactantes, que estão acompanhadas por seus bebês. A revista e o transporte é completamente diferenciado, justamente para preservar a mulher encarcerada. As nossas fontes de financiamento do sistema penitenciário, é interessante citar, que é o Tesouro do Estado, é o fundo rotativo do sistema penitenciário. Do fundo rotativo, 1/4 da remuneração dos presos trabalhadores é destinado para os projetos que são realizados dentro da unidade prisional. Recursos do Fundo Penitenciário do Espírito Santo também, FUNPEN, que são realizados convênios junto ao governo federal. Os nossos principais desafios hoje. Nós precisamos, a Secretaria de Estado de Justiça, ela através do plano estadual, ela menciona que nós precisamos alimentar os nossos sistemas informativos, nós precisamos gerir esses sistemas, alimentando, analisando os dados, para conseguir atuar de forma específica. Nós precisamos criar mais parcerias com as redes públicas ou privadas. Nós precisamos incentivar a remissão de pena, não só pela leitura, mas através de eventos culturais, eventos esportivos. Nós precisamos de empregar as mulheres egressas. Esse é um dado muito importante. Nós precisamos promover a hormonização dos homens transgêneros, homens e mulheres transgêneros. Nós precisamos criar a profilaxia de pré-exposição ao HIV, as mulheres encarceradas. Nós precisamos normatizar os procedimentos e incentivar o estudo formal no regime semiaberto, não apenas o trabalho. Hoje, a nossa principal fonte de pesquisa, informação, localização de presos é o Infopem, criado em 2012. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública têm acesso a esse sistema. É um sistema muito importante que direciona o nosso trabalho. A mensagem que eu quero deixar aqui hoje, nesse evento da BMCJ, como representante da Polícia Penal, da Secretaria de Estado da Justiça, é que as mulheres encarceradas, elas não são a responsabilidade sobre as mulheres encarceradas não é apenas da Secretaria de Estado da Justiça.
O poder público, o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles são nossos parceiros, eles atuam ao nosso lado, e nós precisamos cada vez mais do apoio dessas instituições, assim como nós precisamos do apoio da sociedade. Muitas mulheres saem, muitas mulheres não conseguem trabalho, porque são egressas. Então, assim, juntos, o poder público, a sociedade civil, nós já conseguimos, né, melhorar muitos números, nós já conseguimos avançar muito o sistema penitenciário capixaba, e eu tenho certeza que conseguiremos mais. É um prazer trabalhar na Secretaria de Estado da Justiça, eu tenho muito orgulho da minha farda. Trabalho com a filha da doutora Isso, Amanda Capelli, colega de trabalho. Isso daí. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês hoje é que a oportunidade de mudança no sistema penitenciário, ela não acontece só para quem cumpre pena. A oportunidade de mudança, ela acontece também para quem decide trabalhar para transformar vidas. E essa é a minha fala hoje.